Entrar na onda Pokémon pra valer. Além do anime exibido na TV Record, uma sacolada de produtos Pokémon invadirão o país. E na crista dessa onda nova estará a Pokémon Clube, a revista oficial Pokémon no Brasil. Uma revista feita na medida para os jovens treinadores Pokémon brasileiros, de forma que eles possam, assim como Ash, partir em sua própria jornada. Aqui será possível saber tudo a respeito dos monstrinhos de bolso. Meu nome é Marcelo Del Greco. Hoje eu sou supervisor de conteúdo aqui da JBC, faço os mangás da JBC, né? É um nome bonito para editor de mangás. E fui o primeiro editor e criador da Pokémon Clube. Eu tinha sido saído da Conrad, né? Eu estava lá desde a época da Acme, com a Herói. Tinha acabado de fazer a Nintendo World, né? Os primeiros números. Não lembro exatamente, acho que foi até o 3 ou 4 que eu tinha feito. Eu estava fazendo alguns freelas, eu lembro que eu fui chamado na Ópera Gráfica. Estava fazendo bastante coisa lá. Revistas de videogame. Eu lembro que era a época que tinha saído Rogue One. Não, Rogue Squadron. Rogue One não. Rogue Squadron para Nintendo 64. E cheguei a fazer uma revista inteira, fase por fase, lá na Ópera Gráfica, que fazia um monte de projetos de revistas para a editora Scala. E aí eu tinha saído chateado, obviamente, lá da Conrad. Mas tinha aquela ligação emocional com a Herói, com a editora. Eu gostava das pessoas também, né? E aí me chamaram exatamente para criar a Pokémon Clube. O Rogério de Campos e o André Forastieri me chamaram. E aí eu lembro que quando eu fui lá conversar foi mais o Rogério que estava tocando essa parte. Para mim foi uma novidade, porque toda a parte da época da Herói Gold, sempre foi o André. E ali, a partir daquele momento, estava sendo o Rogério. Na prática, no dia a dia, isso não mudou, não implicou em grandes coisas, em grandes mudanças. Mas era nesse ponto que eu estava. E aí, já nessa época, a Acme e Conrad, né, a gente estava no terceiro endereço desde que eu entrei. Eu acho que teve mais algum antes de mim, na época que eles faziam só a revista General, mas aí teve ali perto do Hospital Santa Joana, que é na Rua do Paraíso, ali na Subidona. Aí a gente tinha ido para Basílio da Cunha, que foi o lugar mais legal, ali perto do Parque da Aclimação. E depois a gente foi para a Travessa de Cima na Lacerda Franco. E essa casa era bizarra e tudo de errado acontecia lá, né? Aconteceu uma série de coisas, tanto pessoais quanto profissionais. Eu saí de lá, foi nessa casa, notícias tipo falecimento do meu avô, foi lá nessa casa, na época da Nintendo World. Enfim, aí eu saí, me chamaram de volta para fazer especificamente a Pokémon Clube, que por conta da Nintendo World, que foi o primeiro produto mesmo oficial da Conrad, que na verdade também a Nintendo World era originalmente a Herói Games, e virou Nintendo World. E aí me chamaram para esse projeto, achei legal, tal. E eu já desde a época da Herói, eu ia muito nos estúdios de dublagem, eu ia bastante nas emissoras, conhecia muita gente, né? E aí eu conheci praticamente o departamento inteiro de programação da Record, quando ainda era aqui na Avenida Miruna, em Moema. Hoje tá bem longe, né? Tá lá pro Pacaembu, mas naquela época ainda estava aqui na Miruna, que era a sede original da Record. Hoje virou um hospital lá pro pessoal da Universal. É um prédio enorme lá, era bem bonito, tá bem diferente. Hoje você nem reconhece. Eu lembro que tinha até o Tigrinho, que era o mascote original da Record, na frente. E aí eu conheci um senhor chamado Milton Zanella.
Ele já era bem velhinho nessa época e aí, conhecendo ele, eu descobri que ele tinha sido responsável pela vinda de alguns animes clássicos para o Brasil, como Fantomas, A Princesa e o Cavaleiro, Shadow Boy. Ele já vinha desde a época da TV Excelsior. E ele, por me conhecer e saber que eu tinha um conhecimento, uma bagagem boa de animes, quando eles compraram Pokémon, ele pediu para eu ir lá assistir, que ele estava meio inseguro. Eles não tinham aquela certeza. E na época eles tinham pego o pacote completo, era a licença, era tudo. A licença depois foi lá para a Exim na época, mas eles tinham o Master Agreement, então eles tinham absolutamente tudo. E ele me chamou. Aí eu fui lá assistir, já estava dublado, eu achei até que ia ser ainda em japonês. E eles tinham muito receio também por conta da história do ataque de epilepsia lá do pessoal no Japão. E tinha ainda esse pé atrás. E por isso que eu já estava acompanhando o Pokémon, por causa ainda da Herói, da versão formato Veja, a versão grandona, né? A última versão ali da época da Herói original. E quando deu essa notícia, foi muito engraçado que a gente recebeu uma carta da Nintendo do Brasil falando que a Nintendo não tinha nenhuma intenção de trabalhar com Pokémon aqui no Brasil, que não ia rolar, tanto que teve uma edição da Herói, que eu não vou lembrar exatamente qual que é, que na segunda capa, né, a hora que você abrir a revista, tem a segunda capa e tinha um editorial. A gente colocou uma imagem estourada do Pikachu e a notícia era brinquedo assassino. Pokémon, novo anime no Japão, né? Manda um monte de criança para o hospital. Porque era da época, não sabia quando ia vir, mas a gente sabia que ia vir. Né? Ia ser meio óbvio que estava fazendo muito sucesso, era uma coisa muito pontual. E aí foi uma surpresa a hora que veio para o Brasil oficialmente Pokémon, né? Para Game Boy e tal. E aí teve esse tempo, né? Praticamente um ano que eu fiquei fora de lá e voltei especificamente para fazer esse projeto da Pokémon Clube. Porém, a licença não saía. E eu já estava lá há algum tempinho. Então, para aproveitar a onda de Pokémon, a gente trouxe a Herói de volta com o nome Herói 2000. Só que aí eu alternava algumas coisas que eu sabia que estavam estourando, que estavam fazendo sucesso, coisas do meu gosto e tal, que o pessoal curtia. Então, além de Pokémon, comecei a colocar bastante Dragon Ball Z e Samurai X. Então, na Herói 2000, era a base dessa época, eram esses 3 animes. E nesse tempo que estava demorando para assinar o contrato da Pokémon Clube, que também é uma revista oficial, assim como a Nintendo World, Pokémon Clube era oficial, a gente começou a fazer Herói e aí eu voltei a me enfiar, né, nesses lugares. Foi quando eu conheci a Master Sound, que hoje não existe mais, que foi o primeiro estúdio que dublou Pokémon, depois foi para a BKS, depois foi para o Parisi. Então aí eu estava já juntando informação e usando o que tinha de informação de bastidor, como essa aí da Record, ter ido lá, assistido antes, já ficar de prontidão. Já tinha visto como era a música, e aí o seu Milton, o Zanella, perguntou: mas aí, o que você achou? Seu Milton, vocês não têm que se preocupar, o desenho tá redondinho, a dublagem tá bonita, a música tá legal, isso aí vai arrebentar, você pode ficar tranquilo. Ah, legal, acho que foi depois de um mês ou 2 que estreou, depois dessa conversa. O certo seria: quem é o pai do Pokémon aqui no Brasil? Como que o desenho veio? Vou te contar isso porque é até uma história engraçada, que o seu Milton falava: não, o Mura que trouxe. É o Mura, o seu Mura, o Mura de cá, era a Mura de lá. E eu, nossa, mas quem será o Mura? Ele vive falando do Mura, deve ser um japonês, né? Porque é Pokémon, é anime, é Nintendo do Japão e tal. Aí eu descobri quem era o Mura. Era o Murray. Ele se chamava Murray. Eu acredito que ele fosse americano, e ele, eu não sei se ele era diretor, dono, ele era o cara da Swain, era uma distribuidora mesmo que trouxe no Yasha, que trouxe outras coisas na época, que eu acho que ainda existe até hoje, e ele que trouxe Pokémon para o Brasil e levou para a Record. Então você vê, existem muitos pedaços, tem muitos pedaços.
Por ser uma revista oficial, a gente não podia fazer igual era feito na Henshin, na Herói, também depois na Henshin, que a gente pegava material de revistas japonesas e livros oficiais do Japão e ia incrementando para fazer a matéria. A gente tem que lembrar que a gente está ainda nos primórdios, na idade da pedra da internet. Era algo ainda bem restrito, ainda era a internet discada, demorava, os computadores também. A grande novidade eram os Air Max, coloridos, arredondados. Nossa, era o computador top da época, né? Eram os Macintosh para arte, principalmente. E tinha uns 3 lá. Então, uau, olha! E aí, especificamente a Pokémon Clube, eu fiz ela inteira, criação 100% minha. Nesse sentido, assim, do projeto, o que eu queria colocar, todos os projetos que eu faço, mesmo os não oficiais, eu sempre linko com o que existe de mais conhecido, no caso televisão, dublagem, não é tipo, igual hoje em dia, mas aquele o fansub lá que eu acompanho traduziu desse jeito, para mim é esse que é oficial. Não. Sempre segui o que era o oficial, né, para deixar a coisa amarrada, porque é o mesmo produto, é a mesma franquia, então você tem que ter, eu entendo que tem que ter essa conexão, e é uma coisa que eu faço isso até hoje nos mangás aqui da JBC. Fiz na Henshin, acho que é uma coisa meio óbvia até, né, você não vai querer romper, quebrar uma coisa que já é conhecida, que estava na TV, né, para que você vai brigar só para falar, eu fiz diferente. Tinha uma menina na arte, que ela foi a responsável em transformar as minhas ideias em realidade, e ela fez uma coisa maravilhosa, e hoje é legal que ela é uma artista plástica super renomada, que é a Erika Mizutani. Ela é super famosa, já foi convidada para expor os trabalhos dela em Paris, em fazer murais em Paris, em outros países, e dar palestra, e trabalhar. Ela nunca mais parou. Uma japonesa linda, inclusive, e super talentosa, e assim, ela saiu ali da Conrad e estourou como artista plástica, porque ela é muito boa. E você pode ver, principalmente na 1, que está a base do projeto, as cores vibrando, né? O texto, eu sempre gostei de fazer essa coisa do textinho blocado, para facilitar a leitura, ter as imagens relacionadas àquilo que a gente está falando, sempre falar a mesma língua do leitor, né? Do seu consumidor. Sempre, e ao mesmo tempo que você falar a mesma língua, ter a mesma identidade visual. E uma das coisas que foram muito legais na época da Pokémon Clube foi que a gente pôde começar a usar cor especial. A capa da Pokémon Clube 1, que é aquela do Pikachu amarelão com fundo pink, eu tinha visto numa revista de passatempo japonesa, que eu usei como referência. E esse contraste que tinha do amarelo com o pink chamava, e era época ainda de banca, né? Banca forte, grandes tiragens. E a Pokémon Clube 1, as primeiras ali que eu fiz, elas venderam 300 mil exemplares. Né? Quase bateram igual a Herói. A Herói chegou a bater 450 mil exemplares por edição, de cada edição. A Herói chegou a ser bissemanal. E era legal que com esse contraste você enxergava, você tinha que saber posicionar seus produtos na banca, né? Você tinha que entender como o jornaleiro funcionava, como ele pensava para colocar. Isso eu aprendi com um outro cara na época da Ópera Gráfica, que foi com o Carlos Mann, que era jornaleiro, que é dono da Comics, junto lá com o Jorge e tem mais um irmão. E como a Comics surgiu numa banca ali nos Jardins, ele tinha muito essa experiência de como colocar, como deixar as revistas visíveis, e eu peguei muito disso com ele. Então a Pokémon Clube, você passava de carro, você olhava para a revista, você achava ela. Você achava ela. E aí deu tão certo que, eu não lembro se foi na 3, na 4, a gente usou 2 cores especiais, para dar mais contraste ainda, que acho que é um roxo e um verde cítrico, bem fortes, que eles têm um contraste. E sempre o Pikachu estourado. E aí, como se tratava de uma revista oficial, a gente precisava seguir o style guide deles. E era cheio de regras. E eram regras que mudavam do nada. Era uma coisa meio maluca, eu vou tentar explicar.
Por exemplo, se você olhar o Pikachu da edição 1, ele tá com o queixinho. Aí, de repente, do nada, eu não lembro se foi na 2 ou na 3, a gente foi obrigado a tirar o queixinho do Pikachu e deixar o amarelo, um amarelo mais 100%, como se existisse um amarelo relativamente 100%, né? Ou é 100 ou não é, né? As ciências exatas não deixam margem para dúvida. Mas aí eles queriam aquele amarelo específico, então a gente tinha que mudar, tinha que seguir sempre o Style Guide, tanto para as capas quanto para as matérias de miolo. Então a gente foi utilizando isso. Então tinha esse Pokémon, que era igual do desenho, né? Na virada do comercial. Tinha, eu sempre, como era o negócio dos 150 Pokémon, tinha que colocar. Inclusive, a gente não podia colocar o plural de Pokémon, né? O normal seria Pokémons, mas a regra era igual Jedi, 150 Pokémon. Tinha os nomes que alguma coisa foi mudando ao longo dos tempos, alguma coisa com K, com C, um F, dois Fs, eles iam ajustando. E assim, a gente tinha que alterar o material do Style Guide, que era meio maluquice, que eu falava, mas ó, esse aqui é o Style Guide que vocês mandaram, a gente tá usando. Não, vai ter que alterar, vai ter que mudar. E de tempos em tempos, eles liberavam determinados Pokémon para você usar. Então você tinha, você podia, durante 3 meses, usar o Charmander, Bulbasauro, o Onix e a Eevee. Aí, 3 meses depois, você não podia mais usar esses, mas você podia usar o Mew, o Mewtwo, entendeu? O Squirtle. Então, era um caminho longo. Vou falar o caminho da editora até quem mandava nas coisas. Então, era a Conrad, Exim, Nintendo of America e Nintendo of Japan. Tanto que a gente tinha que mandar 3 bonecos prontos praticamente. Não os finais, mas tinha que mandar já tinha umas gráficas rápidas para a época, então a gente já mandava o boneco que eles queriam aprovar, tinha que aprovar absolutamente tudo, igual era com a Nintendo World. Então, um boneco ia para Exim, um boneco ia para Nintendo da América, dos Estados Unidos, e um boneco ia para Nintendo do Japão. Então tinha todo esse processo e cada um pedia coisas diferentes, tal. Cara, para fazer uma revista mensal era doideira. Era maluquice, você tinha que fazer com uma certa antecedência para a coisa funcionar. Mas tinha todo esse processo e essas loucuras do nada, assim, ó, tem que tirar o queixo do Pikachu. Mas como assim? Na época era tudo CD, e aí o material a gente mandava, acho que era um couchezão que tinha, que era o que dava para fazer os bonecos, para mandar, e a gente escaneava as páginas finais da Nintendo Power, que tinha as histórias dos episódios, né? O anime comic, o filmbook, né? Escolha o seu termo favorito, que tinha no final de cada edição da Pokémon Clube. E aí eu também traduzia, fazia tudo, né? As matérias, aí alguma coisa o Pablo Miyazawa fazia, o Rogério também fazia, o Rogério Motoda, não o Rogério de Campos. Tinha a Mila Camargo na época, que também dava um apoio, é que a Mila cuidava mais da Super Menina já dessa época, e teve a época também da revista oficial da Gazeta FM. Era eu e a Érica no começo, né? Aí tinha, como o Pablo e o Rogerinho faziam já bastante coisa para Nintendo World, que eles estavam também praticamente desde o começo. Acho. O Pablo, certeza que o Pablo veio da Nintendo, ele era o pessoal de tirar dúvida de jogos da Nintendo. Aí quando veio a Nintendo World, a gente começou a fazer, ele veio como consultor, se eu não me engano, até ficar e começar a carreira de jornalista mesmo. Tá aí até hoje, acho que tá IGN, faz muita coisa até hoje o Pablo. E assim, basicamente era eu, dava as ideias, eu fazia as pautas, se alguém trouxesse alguma pauta, se fosse legal, a parte de game e tal, que eles estavam acompanhando mais, também incluía, mas era isso, era o mesmo processo que eu fazia no Herói pegava, né, nessa época eu já espelhava, claro que às vezes os donos também, que conheciam bastante de quadrinhos, cinema, série TV, putz, que eu vi, vamos fazer isso, dava o direcionamento e a gente ia na direção que pediam. Eu lembro que veio uma revista pôster também, que eu saiba não vendeu, foi o único produto de Pokémon que efetivamente nessa época não vendeu, o pessoal não se interessou por essa revista pôster. E aí, a Pokémon Quadrinhos, foi o Rogério que trouxe também,
pelo que me vem na lembrança, Rogério de Campos. Eu fiz ela inteira, eu traduzi, eu editei, né? Já pegava, não tinha mau tempo, era em inglês também. E aí era engraçado que, como era a versão adaptada americana, né, tinham já as adaptações americanas. E naquela época era difícil vir muito mangá ainda pra cá, né? Mesmo lá na Liberdade, era difícil vir, por exemplo, não tinha ainda o mangá específico de Pokémon. Veio um pouquinho depois, porque o pessoal começava a pedir e vinha de navio. Se bobear até hoje, vem de navio, então demora muito. Você faz um pedido, leva de 3 a 4 meses até chegar. E aí eu achava graça porque é uma história alternativa, né? Não é a mesma história da série, porque a origem de Pokémon é diferente dos animes que a gente conhece, geralmente vem do mangá, vira anime, o anime vira mangá, mas Pokémon primeiro foi game, anime e depois mangá, né? Foi uma outra ordem. E aí o Rogério veio, entregou e eu produzi, já peguei, fiz, e aí tinha lá o nome do Pikachu, que era Jean-Luc Pikachu, por causa do Jean-Luc Picard de Jornada nas Estrelas, né, de Star Trek, a nova geração, e eu, nossa, né? Eu nem sei como é no original, para ser sincero, mas como tinha que fazer, era tudo a toque de caixa, produto de bancas tem que agilizar, né? Foram 4 edições, né, se eu não me engano, é isso? 4 edições. E assim, virou fumaça também, eu não entendi o que aconteceu, que vendeu bem, foi legal, né? E aí, eu posso dizer que esse foi o meu primeiro mangá, que eu fiz. A Conrad já tinha lançado o Game Pés Descalço, mas eu nem encostei nele, foi um outro departamento lá, mas meu mesmo, não ainda com formato de mangá, do jeito que a gente conhece mangá como é hoje aqui no Brasil, que aí foi um trabalho que eu comecei aqui na JVC já em 2000, né, 2001, mas foi, né, formato comic, ainda que era o que era o vigente da época, que era o mais chamativo, e foi isso, essa história da Pokémon quadrinhos, que do jeito que veio, sumiu. Em seguida, inclusive quando eu saí da Conrad, esqueci de comentar, eu fiz 2 álbuns para Panini de Pokémon. Eu fiz o segundo e o terceiro álbum e fiz Monster Rancher também. Todos esses álbuns da Panini, eu conteúdo editorial, toda a criação, visual, tudo, o projeto, quem desenvolveu fui eu, junto com o pessoal que é o staff da Panini. Então, os últimos produtos oficiais mesmo de Pokémon foram esses da Panini. E eu lembro que foi, cara, um terror para aprovar. Foi pior do que Pokémon Clube. Foi infinitamente pior. Porque tinha todas essas regras que já tinha na Pokémon Clube e tinha essa mudança. E aí eu lembro que o pessoal lá da Exium falava, não, o pessoal da Exium falava, não, o pessoal da Nintendo dos Estados Unidos, da Nintendo of America, contratou um menino que ele já tem quase seus 30 anos, mas ele entende tudo sobre Pokémon, conhece todos os Pokémon, anda de bermuda. Eu lembro dessa descrição do cara, né? E ele que decide qual Pokémon usar, qual não vai usar. E eu falei, meu Deus do céu, como assim? Vocês são loucos? E demorava muito. E eles falaram, não, é que a gente tem muita coisa para provar, a gente não consegue dar vazão. Então eu lembro que esse álbum, o primeiro que eu fiz lá da Panini, que é o segundo de Pokémon da Panini, levou 8 meses para aprovar, um álbum. E o álbum que a gente fez no começo e o álbum que foi lançado eram coisas absolutamente diferentes. Eram projetos completamente diferentes. Acho que a gente fez uns 5 projetos diferentes até chegar do jeito triste, que foi o álbum. Assim, triste no sentido assim, ficou bonito, ficou legal? Sim, ficou, mas perto do que ele era originalmente, ele perdeu toda a graça e brilho. Mas teve essa minha passagem ainda por lá. Eu vim para a JBC para fazer a Henshin e a Matinê, 2 revistas. A Matinê era para ser algo mais parecido com o Herói e a Henshin algo focado só em cultura japonesa, anime, mangá e tokusatsu. E na edição 3, se eu não me engano, da Henshin, era a estreia da 3ª ou 4ª temporada, acho que é uma dessas temporadas aí, era do começo. E eu dei a capa de Pokémon. Só que, eu não lembro se foi uma antes ou foi nessa edição, veio a notícia da mudança de estúdio lá para o Parise. E aí eu liguei para alguns dubladores que eu conhecia na época e que faziam Pokémon
e perguntei, aí, vocês vão, tal, vai ser o mesmo problema lá que teve na BKS, que teve gente que não foi e tal. Aí eles, não, a gente não vai porque tem o que contam aí que nesse estúdio tem problema e tal. E aí eu coloquei uma nota. Ó, mudou, foi para tal estúdio e tal, talvez não sigam os personagens por causa desses problemas e tal. Cara, eu acho que foi a revista Ir Pra Banco, Paris me ligou aí. Ligou cuspindo fogo, né? Assim, como? E realmente, eu devia ter falado com ele. Como eu não conhecia ele, peguei e coloquei, assim, foi meio aquela coisa, um pouquinho de fã também, de, putz, eu tenho que dar um jeito de não mudar as vozes. Que a do Miau já tinha, né? Nossa, mas mudou a voz do Miau. E dublagem, se muda a voz, é complicado mesmo. Independente de qualquer coisa, é complicado, né? E aí ele ligou tal, aí convidou para ir lá conhecer o estúdio, aí fui eu e o Ed Carlos, que trabalha até hoje aqui, gerente de marketing hoje aqui da JBC, ele trabalhava comigo, ele era assistente de redação na época da Rentin dos primeiros mangás. E aí a gente foi lá, ele abriu os estúdios, foi muito legal, a gente conheceu muita gente, a gente conheceu o Fernando Jansson, que fazia as traduções lá pro Paris, que fazia as músicas para praticamente todos os animes que foram dublados lá, Shaman King, Nuyasha. Ele traduzia e fazia toda a parte musical, tanto que ele fez a tradução pra gente aqui pra Yu-Gi-Oh! Né, para a versão do mangá, exatamente para manter essa conexão com a série na TV. E foi isso a passagem de Pokémon. E o mais engraçado é que contam que antes de eu entrar aqui na JBC, foi oferecido, antes de ir para Conrad, a licença de Pokémon foi oferecido para a JBC, só que não era o foco da JBC na época, então a JBC meio que não se interessou. Tinham oferecido Pokémon e Ampaman, o docinho lá de feijão, um pãozinho de feijão voador. Mas tem essa história também que bateu na trave. Antes, se eu já estivesse aqui, com certeza ia acabar vindo, né? Ou ia ter chances bem maiores, mas teve essa passagem de Pokémon aqui. E teve uma outra coisa que eu fiquei doido da vida na época da Pokémon Clube, é que a JBC, como na época tinha a redação no Japão, da Made Japan e do jornal o JTB, o jornal Tudo Bem, o pessoal daqui foi entrevistar todo o pessoal, todo o staff de Pokémon lá no Japão, que produzia o anime, que participava do game, e tinha uma matéria, com uma entrevista com o criador de Pokémon. E eu, na época, na Pokémon Clube, eu, putz, como que os caras têm isso? Eu não tenho, caramba! Tal. Aí, quando eu vim pra cá, eu usei bastante esse canal de entrevistar um monte de ator, de dublador. Inclusive, a voz do Pikachu, a dubladora, que é até hoje, a gente entrevistou ela lá no Japão, tem a matéria dela na Henshin. Então, tem essa passagem Pokémon aqui pra JBC pela Henshin. Cara, acho que Pokémon, ele ajudou a trazer uma interação maior de anime para game, que era uma coisa que ainda não tinha, ou pelo menos não era tão visível aqui no Brasil. E por conta disso, como veio na época, tinha Super NES, tinha o Nintendo 64, tinha Game Boy, eu não sei, acho que eram os primórdios do Game Boy Color, aquele que você olhava e não enxergava nada. É colorido, mas seria bom se a gente enxergasse o que está acontecendo aqui também, né? Foi muito legal, foi uma época muito divertida, foi um pouquinho estressante em relação a essa questão de aprovação, mas muito aprendizado. Então, Pokémon foi muito forte, porque também foi uma coisa, por ser oficial e ter material oficial pela primeira vez no Brasil, que Cavaleiros demorou para começar a vir a oficializar as coisas, né? Que tinha sido o boom anterior. E aí Pokémon abriu para vir Digimon, né? Adiou o estouro de Dragon Ball Z, porque Pokémon estava no auge e teve que esperar descer um pouquinho para entrar Digimon, e Digimon, no meu entender, só fez aquele mega sucesso por causa da campanha que a Globo fez. Até hoje eu nunca vi na história uma campanha para o lançamento de um anime igual o Digimon com a Globo, de ter outdoor pelas ruas, uma campanha super forte exatamente para combater Pokémon. E aí, a hora que baixou, estourou o Dragon Ball Z. Então, Pokémon tem o seu lugarzinho na história garantido, vai ser lembrado para sempre, porque ele foi uma febre. Foi um sucesso muito grande e uma época
muito gostoso de se trabalhar com ele.